Emmanuel, Paulo e Estevão. Segunda parte, capítulo 8, o martírio em Jerusalém. Supondo-se em posição vantajosa, o sumo sacerdote acentua em tom arrogante: Devias morrer como teu mestre numa cruz desprezível, desertor das tradições sagradas da pátria e blasfemo criminoso. Não te bastam, por justo castigo, os sofrimentos que começa a experimentar entre os legítimos filhos de Israel. O apóstolo, no entanto, longe de acovardar-se, replica tranquilamente: Juízo apressado vosso, não mereço a cruz do Redentor, porque a sua auréola é gloriosa demais para mim. Entretanto, os martírios todos do mundo seriam justos, aplicados ao pecador que sou. Temeis os sofrimentos, porque não conheceis a vida eterna. Considerais as provações como quem nada vê, além desses efêmeros dias da existência humana. A política mesquinha vos distanciou o espírito das visões sagradas dos profetas. Os cristãos, sabei-o, conhecem outra vida espiritual. Suas esperanças não repousam em triunfos mendazes que vão apodrecer com o corpo no sepulcro. A vida não é isto que vemos na banalidade de todos os dias terrestres, é antes afirmação de imortalidade gloriosa com Cristo Jesus. A palavra do orador parece magnetizar agora a assembleia em peso. O próprio Ananias, não obstante a cólera surda, sente-se incapaz de qualquer reação, como se algo de misterioso o compelisse a ouvir até o fim. Imperturbável em sua serenidade, Paulo de Tarso prossegue: Continuai a ferir-me, escarrai-me na face, açoitai-me. Esse martirológio me exalta para uma esperança superior, porque já criei no meu íntimo um santuário intangível às vossas mãos, e onde Jesus há de reinar para sempre. Que desejais? Continua em voz firme. Com as vossas arruaças e perseguições? Afinal, onde o motivo de tantas lutas estéreis e destruidoras? Os cristãos trabalham como fez Moisés, para a crença em Deus e em nossa gloriosa ressurreição. É inútil dividir, fomentar a discórdia, tentar empanar a verdade com as ilusões do mundo. O Evangelho do Cristo é o sol que ilumina as tradições e os fastos da antiga lei. Nesse interim, não obstante a estupefação de muitos, estabelece-se nova balbúrdia. Os saduceus atiram-se contra os fariseus, com gestos e apóstrofes delirantes. Em vão, o sumo sacerdote procura acalmar os ânimos. Um grupo mais exaltado tenta aproximar-se do ex-rabino, disposto a estrangulá-lo. É aí que Cláudio Lísias, apelando para os soldados, faz-se ouvir na assembleia, ameaçando os contendores. Surpreendidos com fato insólito, porquanto os romanos jamais procuram intervir em assuntos religiosos da raça, os tréfegos israelitas submetem-se imediatamente. O tribuno dirige-se então a Ananias e reclama o encerramento dos trabalhos, declarando que o prisioneiro voltaria ao cárcere da Torre Antônia até que os judeus resolvessem ventilar o caso com mais critério e serenidade. As autoridades do Sinédrio não disfarçam seu enorme espanto, mas como o governador da província continua em Cesareia, não é razoável desatender ao seu preposto em Jerusalém.
Antes que se verifiquem novos tumultos, Ananias declara que o julgamento de Paulo de Tarso, consoante a ordem recebida, prosseguiria na próxima sessão do tribunal, a realizar-se daí a 3 dias. Os guardas retiram o prisioneiro com grande cautela, enquanto os israelitas mais eminentes buscam conter os protestos isolados dos que acusam Cláudio Lísias de parcial e simpatizante do novo credo. Reconduzido à cela silenciosa, Paulo pôde respirar e refazer o ânimo para enfrentar a situação. Experimentando justa simpatia por aquele homem valoroso e sincero, o tribuno toma novas providências a seu favor. O ex-doutor da lei está mais satisfeito e aliviado. Tem um guarda para atendê-lo em qualquer necessidade, recebe água em abundância, remédio, alimentos e a visita dos amigos mais íntimos. Essas mostras de apreço muito o comovem. Espiritualmente sente-se até mais confortado. Dói-lhe, porém, o corpo ferido e fisicamente está exausto. Depois de palestrar alguns minutos, conforme a permissão recebida, com Lucas e Timóteo, sente que certas preocupações dolorosas lhe amarguram o coração. Será justo pensar numa viagem a Roma, quando seu estado físico é assim precário? Resistirá por muito tempo às tremendas perseguições iniciadas em Jerusalém? Contudo, as vozes do mundo superior hão-lhe prometido essa viagem à capital do império. Não deve duvidar das promessas feitas em nome do Cristo. Certa fadiga, aliada à grande amargura, começa a infirmar-lhe as esperanças sempre ativas. Mas caindo numa espécie de modorra, percebe, como de outras vezes, que uma viva claridade inunda o cubículo, ao mesmo tempo que suavíssima voz lhe sussurra: regozija-te pelas dores que resgatam e iluminam a consciência. Ainda que os sofrimentos se multipliquem, renova os júbilos divinos da esperança. Guarda o teu bom ânimo, porque assim como testificaste de mim em Jerusalém, importa que o faças também em Roma. De pronto, sente que novas forças lhe retemperam o combalido organismo. A claridade da manhã surpreende-o quase bem disposto. Nas primeiras horas do dia, Estefânio procura-o com certa ansiedade. Recebido com afetuoso interesse, o rapaz informa o tio dos graves projetos que se tramam na sombra. Os judeus haviam jurado exterminar o convertido de Damasco, ainda que para isso houvessem de assassinar o próprio Cláudio Lísias. O ambiente no sinédrio é de atividades odiosas. Projeta-se matar o pregador da gentilidade à plena luz do dia, na próxima sessão do tribunal. Mais de 40 comparsas dos mais fanáticos haviam prometido solenemente a consecução do sinistro desígnio. Paulo tudo ouve e, calmamente, chamando o guarda, diz-lhe: peço-te conduzir esse moço à presença do chefe dos tribunos, para que o ouça sobre um assunto urgente. Assim, Estefânio é levado a Cláudio Lísias, apresentando-lhe a denúncia.
o arguto e nobre patrício, contato político que lhe caracteriza as decisões, promete examinar devidamente a questão, sem deixar presumir a adoção de providências definitivas para burlar a conjura. Agradecendo a comunicação, recomenda ao jovem o máximo cuidado nos comentários da situação, a fim de não exacerbar maiormente os ânimos partidários. Na solidão do seu gabinete, o tribuno romano pensa seriamente naquelas perspectivas sombrias. O sinédrio, na sua capacidade de intrigar, poderia promover manifestações do povo sempre versátil e agressivo. Rabinos apaixonados podem mobilizar facínoras e, quiçá, assassiná-lo em condições espetaculares. Mas a denúncia partia de um jovem quase criança. Além disso, trata-se de um sobrinho do prisioneiro. Terá dito a verdade ou será mero instrumento de possível mistificação afetiva, nascida de justas preocupações da família? Ainda bem não conseguira destrinçar as dúvidas para afirmar conduta quando alguém pede o obséquio de uma entrevista. Desejoso de atreguar cogitações assim graves, acede prontamente. Abre a porta luxuosa e um velhinho de semblante calmo aparece sorridente. Cláudio Lísias alegra-se. Conhece-o de perto, deve-lhe favores. O visitante inesperado é Tiago, que vem interpor sua generosa influência em favor do grande amigo de suas edificações evangélicas. O filho de Alfeu repete o plano já denunciado por Estefânio minutos atrás. E vai mais longe. Conta a história comovedora de Paulo de Tarso, revelando-se como testemunha imparcial de toda a sua vida e esclarecendo que o apóstolo viera à cidade por insistência de sua parte, a fim de combinarem momentosas providências atinentes à propaganda. Conclui a exposição atenciosa, pedindo ao amigo ilustre medidas eficazes para evitar o monstruoso atentado. Maiormente apreensivo agora, o tribuno pondera: Vossas considerações são justas, entretanto, sinto dificuldades para coordenar providências imediatas. Não será melhor aguardar que os fatos se apresentem e reagir então à força com a força? Tiago esboça um sorriso de dúvidas e sentencia: Sou de parecer que vossa autoridade encontre recursos urgentes. Conheço as paixões judaicas e o furor de suas manifestações. Nunca poderei esquecer o odioso fermento dos fariseus no dia do Calvário. Se receio pela sorte de Paulo, temo igualmente por vós mesmo. A multidão de Jerusalém é criminosa muitas vezes. Lísias franze a testa e reflete longo tempo. Mas, arrancando-o de sua indecisão, o velho Galileu apresenta-lhe a ideia de transferir o prisioneiro para Cesareia, tendo em vista um julgamento mais justo. A medida terá a virtude de subtrair o apóstolo do ambiente irritado de Jerusalém e fará abortar, de início, o plano de homicídio. Além disso, o tribuno permanecerá salvo de suspeitas injustas, mantendo íntegras as tradições de respeito em torno do seu nome por parte dos judeus malevolentes e ingratos. O feito será conhecido apenas dos mais íntimos, e o patrício designará uma escolta de soldados corajosos para acompanhar o prisioneiro, devendo sair de Jerusalém depois da meia-noite. Cláudio Lísias considera a excelência das sugestões e promete pô-las em prática nesta mesma noite. Logo que Tiago se despede, o romano chama 2 auxiliares de confiança e dá as primeiras ordens para a formação da escolta forte de 130 soldados, 200 archeiros e 70 cavaleiros, sob cuja proteção Paulo de Tarso haveria de comparecer perante o governador Félix.
no grande porto palestinense. Os prepostos, atendendo às instruções recebidas, reservam para o prisioneiro uma das melhores montarias. Alta noite, Paulo de Tarso é chamado com grande surpresa. Cláudio Lísias explica-lhe em poucas palavras o objetivo de sua decisão e a extensa caravana parte em silêncio rumo a Cesareia. Dado o caráter secreto das providências tomadas, a viagem corre sem incidentes dignos de menção. Apenas muitas horas depois, partem da Torre Antônia os respectivos informes, convencendo-se os judeus com grande desapontamento da inutilidade de quaisquer represálias. Em Cesareia, o governador recebe a expedição com enorme espanto. Conhece o renome de Paulo e não é estranho às lutas que sustenta com os irmãos de raça. Mas essa caravana de 400 homens armados para proteger um preso é de causar admiração. Depois do primeiro interrogatório, o preposto máximo do império na província sentencia: Atento à origem judaica do acusado, nada posso julgar sem ouvir o órgão competente de Jerusalém. E manda que o sinédrio se faça representar na sede do governo com a maior urgência. Os israelitas estão sumamente satisfeitos com a ordem. Consequentemente, 5 dias depois da remoção do apóstolo, o próprio Ananias faz questão de chefiar o conjunto de autoridades do sinédrio e do templo que acorrem a Cesareia com os projetos mais estranhos relativamente à situação do adversário. Os velhos rabinos, conhecendo o poder da lógica e a formosura da palavra do ex-doutor de Tarso, fazem-se acompanhar de Tértulo, uma das mais notáveis mentalidades que cooperam no colendo sodalício. Improvisado tribunal para decidir o feito, o orador do sinédrio tem a prioridade da palavra, usando-a em tremendas acusações contra o indiciado réu, desenhando a cores negras todas as atividades do cristianismo e terminando por pedir ao governador a entrega do acusado aos seus irmãos de raça, a fim de ser por eles devidamente julgado. Concedido ao ex-rabino o ensejo de explicar-se, Paulo começa a falar com grande serenidade. Félix lhe observa logo os elevados dotes intelectuais, os primores dialéticos e ouve-lhe a argumentação com invulgar interesse. Os anciães de Jerusalém não sabem ocultar a própria ira. Se possível, teriam espotejado o apóstolo ali mesmo, tal a irritação que os assoma, a contrastar com a tranquilidade transparente da oratória e da pessoa do orador adverso. O governador tem grande embaraço para pronunciar o veredito. De um lado, vê os anciães de Israel em atitude quase colérica, reclamando direitos de raça. Do outro, contempla o apóstolo do Evangelho, calmo, imperturbável, senhor espiritual do assunto, a esclarecer os pontos obscuros do processo singular com a sua palavra elegante e refletida. Reconhecendo o extremo valor daquele homem franzino e envelhecido, cujos cabelos parecem encanecidos por dolorosas e sagradas experiências, o governador Félix modifica apressadamente suas primeiras impressões e encerra os trabalhos nesses termos. Senhores, reconheço que o processo é mais grave do que julguei à primeira vista. Nesse caso, resolvo adiar a sentença definitiva até que o tribuno Cláudio Lísias seja convenientemente ouvido. Os anciães mordem os lábios. Debalde, o sumo sacerdote solicita a continuação dos trabalhos. O mandatário de Roma não modifica o ponto de vista
e a grande assembleia dissolve-se, com imenso pesar dos israelitas constrangidos a regressar, extremamente desapontados. Félix, entretanto, passa a considerar o prisioneiro com maior deferência. No dia seguinte, vai visitá-lo, concedendo-lhe permissão para receber os amigos na sala do expediente. Depreendendo que Paulo goza de grande prestígio entre e perante todos os seguidores da doutrina do profeta Nazareno, imagina desde logo tirar algum proveito da situação. Cada vez que o visita, surpreende-lhe maior acuidade mental a interessá-lo pela sua palestra viva e palpitante de observações sábias no conceito e na experiência da vida. Certo dia, o governador aborda jeitosamente o prisma dos interesses pessoais, insinuando-lhe a vantagem da sua libertação, de maneira a atender às aspirações da comunidade cristã, a que empresta tanto relevo. Paulo, porém, observa resoluto: Não sou tanto da vossa opinião. Sempre considerei que a primeira virtude do cristão é estar pronto para obedecer à vontade de Deus em qualquer parte. Certo, não estou detido à revelia de sua assistência e proteção. E desta forma acredito que Jesus julga melhor conservar-me prisioneiro nos dias que correm. Servi-lo-ei, pois, como se estivesse em plena liberdade de corpo. Entretanto, continua Félix, sem coragem para ferir diretamente o ponto, vossa independência não seria coisa muito difícil. Como assim? Não tendes amigos ricos e influentes em todos os recantos provinciais? Interroga o preposto governamental de maneira ambígua. Que desejais dizer com isso? Pergunta o apóstolo por sua vez. Creio que se conseguisseis o dinheiro suficiente para atender aos interesses pessoais de quantos hajam de funcionar no processo, estaríeis completamente livre da ação da justiça dentro de poucos dias. Paulo compreende as insinuações mal veladas e nobremente revida. Percebo agora. Falais de uma justiça condicionada ao capricho criminoso dos homens. Essa justiça não me interessa. Ser-me-á preferível conhecer a morte no cárcere, a servir de obstáculo à redenção espiritual do mais humilde dos funcionários de Cesareia. Dar-lhes dinheiro em troca de uma independência ilícita seria habituá-los ao apego dos bens que lhes não pertencem. Minha atividade seria, então, um esforço reconhecidamente perverso. Além do mais, quando temos a consciência pura, ninguém nos pode tolher a liberdade, e eu aqui me sinto tão livre como lá fora, na praça pública. O governador recebe a observação franca e áspera, disfarçando seu enleio. A lição humilhava-o duramente e, desde então, desinteressou-se da causa. Já havia, porém, comentado entre os amigos mais íntimos a privilegiada inteligência do prisioneiro de Cesareia, e daí a dias sua jovem esposa Drúzila manifestava o desejo de conhecer e ouvir o apóstolo. A seu mau grado, não podendo esquivar-se, acaba por levá-la à presença do ex-rabino. Judia de origem, Drúzila não se contenta, qual fizera o marido, com simples indagações superficiais. Deseja sondar-lhe as ideias mais profundas, pede-lhe um comentário geral da nova doutrina que esposa e procura difundir. Perante destacadas figuras da corte provincial, o valoroso apóstolo dos gentios faz brilhante elogio do Evangelho, ressaltando a inovidável exemplificação do Cristo e os deveres do proselitismo que reponta de todos os recantos do mundo. A maioria dos ouvintes escuta-o
com evidentes mostras de interesse, mas quando ele começa a falar da ressurreição e dos deveres do homem em face das responsabilidades do mundo espiritual, o governador faz-se pálido e interrompe a pregação. Por hoje basta. Diz com autoridade: Meus familiares poderão ouvir-vos de outra feita, se lhes aprouver, pois quanto a mim não creio na existência de Deus. Paulo de Tarso recebe a observação com serenidade e responde com benevolência. Agradeço a delicadeza da vossa declaração, e todavia, senhor governador, ouso encarecer-vos a necessidade de ponderar o assunto, porque quando um homem afirma não aceitar a paternidade do Todo-Poderoso, é que, em regra, se arreceia do julgamento de Deus. Félix lança-lhe um olhar raivoso e retira-se com os seus, prometendo a si próprio deixar o prisioneiro entregue à sua sorte. À vista disso, embora respeitado pela franqueza e lealdade, Paulo houve de amargar 2 anos de reclusão em Cesareia, tempo esse aproveitado em relações constantes com as suas igrejas bem-amadas. Inumeráveis mensagens iam e vinham, trazendo consultas e levando pareceres e instruções. A esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chama a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria, incumbindo-o desse trabalho que reputa de capital importância para os adeptos do cristianismo. O médico amigo satisfaz integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do Mestre, rico de luzes e esperanças divinas. Terminadas as anotações evangélicas, o espírito dinâmico do apóstolo da gentilidade encarece a necessidade de um trabalho que fixe as atividades apostólicas logo após a partida do Cristo, para que o mundo conheça as gloriosas revelações do Pentecostes, e assim se origina o magnífico relatório de Lucas, que é o Atos dos Apóstolos. Não obstante a condição de prisioneiro, o convertido de Damasco não relaxa o trabalho um só dia, valendo-se de todos os recursos ao seu alcance em favor da difusão da Boa Nova. O tempo corre célere. Os israelitas, no entanto, nunca desistem do primitivo plano de eliminar o valoroso campeão das verdades do céu. O governador é abordado várias vezes sobre a oportunidade de reenviar o encarcerado a Jerusalém. Entretanto, ao lembrar-se de Paulo, a consciência lhe vacila. Além do que por si mesmo observa, ouvira o tribuno Cláudio Lísias, que lhe falara do ex-rabino com indisfarçável respeito. Mas por medo dos poderes sobrenaturais atribuídos ao apóstolo, que por dedicação aos seus deveres de administrador, resiste a todas as investidas dos judeus, mantendo-se firme no propósito de custodiar o acusado, até que surja o ensejo de um julgamento mais ponderado. 2 anos de prisão conta a folha corrida do grande amigo dos gentios. Uma ordem imperial transfere Félix para a administração de outra província. Sem esquecer a mágoa que a franqueza de Paulo lhe causara, faz questão de o abandonar à própria sorte. O novo governador, Pórcio Festo, chega a Cesareia em meio de ruidosas manifestações populares. Jerusalém não pode esquivar-se às homenagens políticas, e tão logo assume o poder, o ilustre patrício vai visitar a grande cidade dos rabinos. O Sinédrio aproveita o ensejo para requisitar instantemente o velho inimigo de tantos anos. Um grupo de doutores da lei antiga busca avistar-se cerimoniosamente com o grande romano, solicitando a restituição do prisioneiro para julgamento do tribunal religioso. Festo recebe a comissão
e mostra-se inclinado a atender, mas prudente por índole e por dever do cargo, declara que prefere solucionar a questão em Cesareia, onde se lhe faculta conhecer o assunto com os detalhes imprescindíveis. Para esse fim, convida os rabinos a acompanhá-lo no seu regresso. Os israelitas exultam de contentamento. Espalham-se os mais sinistros projetos para a recepção do apóstolo em Jerusalém. O governador ali fica 10 dias, mas antes que regresse, alguém se encaminha a Cesareia, de coração oprimido e ansioso. É Lucas, que, esforçado e solícito, propõe-se informar o prisioneiro de todas as singulares ocorrências. Paulo de Tarso ouve-o com atenção e serenidade, mas quando o companheiro passa a relatar os planos do sinédrio, o amigo do gentilismo faz-se pálido. Está definitivamente assentado que o trânsfuga seria crucificado como divino mestre no mesmo local da caveira. Há preparativos para encenar fielmente o drama do Calvário. O acusado carregaria a cruz até lá, arrostando os sarcasmos da populaça, e há até quem fale no sacrifício de 2 ladrões, para que se repitam todos os detalhes característicos do martírio do carpinteiro. Poucas vezes o apóstolo manifestara tamanha impressão de espanto. Por fim, acrimonioso e enérgico, exclama: Tenho experimentado açoites, apedrejamentos e insultos por toda parte, mas, de todas as perseguições e provações, esta é a mais absurda. O próprio médico não sabe como interpretar esse conceito, quando o ex-rabino prossegue: Temos de evitar isso por todos os meios ao nosso alcance. Como encarar essa deliberação extravagante de repetir a cena do Calvário? Qual discípulo que teria coragem de submeter-se a essa falsa paródia com a ideia mesquinha de atingir o plano do Mestre no testemunho aos homens? O sinédrio está enganado. Ninguém no mundo logrará um Calvário igual ao do Cristo. Sabemos que em Roma os cristãos começam a morrer no sacrifício, tomados por escravos misérrimos. Os poderes perversos do mundo desencadeiam a tempestade de ignominias sobre a fronte dos seguidores do Evangelho. Se eu tiver de testificar de Jesus, faloei em Roma. Saberei morrer junto dos companheiros, como um homem comum e pecador, mas não me submeterei ao papel de falso imitador do Messias prometido. Destarte, já que o processo vai ser novamente debatido pelo novo governador, apelarei para César. O médico faz um gesto de assombro. Como a maioria dos cristãos eminentes de todas as épocas, Lucas não consegue compreender aquele gesto, interpretado à primeira vista como negativa do testemunho. Entretanto, objeta com certa hesitação: Jesus não recorreu para as altas autoridades no sacrifício da cruz, e eu receio que os discípulos não saibam interpretar tua atitude como convém. Discordo de ti, responde Paulo resoluto. Se as comunidades cristãs não puderem compreender minha resolução, prefiro passar a seus olhos como pedante e desatento nesta hora singular de minha vida. Sou pecador e devo desprezar o elogio dos homens. Se me condenarem, não estarão em erro. Sou imperfeito e preciso testemunhar nessa condição verdadeira de minha vida. De outro modo, seria perturbar minha consciência
provocando um falso apreço humano. Muito impressionado, Lucas guarda a lição inesquecível. 3 dias depois desta entrevista, o governador regressa à sede do governo provincial, acompanhado de numeroso séquito de israelitas dispostos a conseguir a entrega do famoso prisioneiro. Pórcio Festo, com a serenidade que lhe marca as atitudes políticas, procura conhecer imediatamente a situação. Revê o processo meticulosamente, inteirando-se dos títulos de cidadania romana do acusado, de acordo com a legislação em vigor. E notando a insistência dos rabinos, que denotam enorme ansiedade pela solução do assunto, convoca uma reunião para novo exame das declarações do acusado, no intuito de satisfazer a política regional de Jerusalém. O convertido de Damasco, ao quebrado de corpo, mas sempre revigorado de espírito, comparece à Assembleia sob os olhares rancorosos dos irmãos de raça que pleiteiam sua remoção a todo custo. O tribunal de Cesareia atrai grande multidão, ansiosa de conhecer o novo julgamento. Discutem os israelitas. Os cristãos comentam os debates em atitude defensiva. Mais uma vez, Pórcio Festo é obrigado a levantar a voz, reclamando atenção e silêncio. Abertos os trabalhos da Assembleia Singular, o governador interroga o acusado com energia cheia de nobreza. Paulo de Tarso, entretanto, responde a todas as arguições com a serenidade que lhe é peculiar. Não obstante a manifesta animosidade dos judeus, declara que em nada os havia ofendido e que não se recorda de qualquer ato de sua vida no qual houvesse atacado o templo de Jerusalém ou as leis de César. Festo percebe que trata com um espírito culto e eminente e que não será tão fácil entregá-lo ao sinédrio, conforme julgara a princípio. Alguns rabinos haviam insistido para que ordenasse a remoção para Jerusalém, pura e simplesmente a revelia de quaisquer preceitos legais. O governador não hesitaria nesse particular, fazendo-se valer sua influência política, mas não quer praticar um ato arbitrário antes de conhecer as qualidades morais do homem focalizado pelas intrigas judaicas. No íntimo considera que, se tratasse de uma personalidade vulgar, poderia entregá-lo sem receio à autoridade tirânica do sinédrio, que certo o liquidaria, mas outro tanto não aconteceria, caso verificasse nobreza e inteligência no prisioneiro, porquanto, com seu acurado senso político, não deseja adquirir um inimigo capaz de prejudicá-lo a qualquer tempo. Tendo reconhecido os altos dotes intelectuais e morais do apóstolo, modifica inteiramente a sua atitude. Passa logo a considerar com mais severidade o interlocutor, chegando à conclusão de que seria crime agir com parcialidade no feito. Além da cultura que o acusado exibe, trata-se de um cidadão romano, por títulos legitimamente adquiridos. Formulando novas conjecturas e com imensa surpresa para os representantes confiados do sinédrio, Pórcio Festo pergunta ao prisioneiro se consente em voltar a Jerusalém a fim de lá ser julgado perante ele próprio pelo tribunal religioso da sua raça. Paulo de Tarso, compreendendo a cilada dos israelitas, replica tranquilamente, enchendo a assembleia de assombro. Senhor governador, estou diante do tribunal de César, a fim de ser definitivamente julgado. Há mais de 2 anos espero a decisão de um processo que não posso compreender. Como sabeis, a ninguém ofendi.
minha prisão derivou tão só das intrigas religiosas de Jerusalém. Desafio nesse particular o conceito dos mais exigentes. Se pratiquei algum ato indigno, peço eu mesmo a sentença de morte. Convocado a novo julgamento, acreditei tivesses a coragem necessária para romper com as aspirações inferiores do sinédrio, fazendo justiça à vossa longanimidade de administrador conscioso e reto. Continuo confiando na vossa autoridade, na vossa imparcialidade, isenta de favor, que ninguém poderá exigir dos vossos encargos honrosos e delicados. Examinai detidamente as acusações que me retêm no cárcere de Cesareia. Verificareis que nenhum poder provincial poderá entregar-me à tirania de Jerusalém. Reconhecendo essa valiosa circunstância e invocando meus títulos, embora creia sinceramente em vossas deliberações sábias e justas, apelo desde já para César. A atitude inesperada do apóstolo dos gentios provoca geral espanto. Pórcio Festo, muito pálido, engolfa-se em sérias cogitações. De sua cátedra de juiz, ensinara generosamente o caminho da vida a muitos acusados e malfeitores. Entretanto, nesta hora inovidável de sua existência, encontra um réu que lhe fala ao coração. A resposta de Paulo vale um programa de justiça e de ordem. Com imensa dificuldade pede o restabelecimento da calma no recinto. Os representantes do judaísmo discutem de forma acalorada entre si. Alguns cristãos mais apressados comentam desfavoravelmente a atitude do apóstolo, apreciando-a superficialmente, como se constituísse de uma negação do testemunho. O governador reúne à pressa o pequeno conselho dos rabinos mais influentes. Os doutores da lei antiga insistem pela adoção de medidas mais enérgicas, no pressuposto de que Paulo se modificaria com algumas bastonadas. Entretanto, sem desprezar a oportunidade de mais uma prestigiosa lição para sua vida pública, o governador cerra ouvidos às intrigas de Jerusalém, afirmando que de modo algum pode transigir no cumprimento do dever, neste significativo instante de sua vida. Desculpa-se, desapontado, com os velhos políticos do Sinédrio e do Templo, que o fixam com olhos rancorosos e pronuncia as célebres palavras: Apelastes para César? Irás a César. Com essa antiga fórmula, ficam encerrados os trabalhos do novo julgamento. Os representantes do Sinédrio retiram-se extremamente irritados, exclamando um deles em voz alta para o prisioneiro que recebe o insulto serenamente: Só os desertores malditos apelam para César. Vai-te para os gentios, indigno intrujão. O apóstolo fixa-o com bondade, enquanto se prepara para voltar ao cárcere. O governador, sem perder tempo, determina se anote a petição do réu para prosseguimento do feito. No dia seguinte, demora-se a estudar o caso e sente-se presa de grande indecisão. Não pode enviar o acusado à capital do império sem justificar os motivos da prisão por tanto tempo nos cárceres de Cesareia. Como proceder? Mas, decorridos alguns dias, Herodes Agripa e Berenice vêm saudar o novo governador em visita cerimoniosa e imprevista. O preposto imperial não pôde dissimular as preocupações que o absorvem, depois das solenidades protocolares devidas a hóspedes tão ilustres,
conta a Agripa a história de Paulo de Tarso, cuja personalidade empolga os mais indiferentes. O rei palestinense, que conhece a fama do ex-rabino, manifesta desejo de observá-lo de perto, ao que Festo anui satisfeitíssimo, não somente pela possibilidade de proporcionar um prazer ao hóspede generoso, senão também por esperar das impressões do mesmo algo de útil para ilustrar o processo do apóstolo que lhe incumbe enviar para Roma. Pórcio dá a esse ato um caráter festivo. Convida as personalidades mais eminentes de Cesareia, reunindo lúcida assembleia em torno do rei, no melhor e mais vasto auditório da corte provincial. Primeiramente, há bailados e música. Em seguida, o convertido de Damasco, devidamente escoltado, é apresentado pelo próprio governador em termos discretos, mas cordiais e sinceros. Herodes Agripa impressiona-se logo, vivamente, com a figura alquebrada e franzina do apóstolo, cujos olhos serenos traduzem a energia inquebrantável da raça. Curioso por conhecê-lo melhor, manda que se defenda de viva voz. Paulo compreende a profunda significação daquele minuto e passa a historiar os transes da sua existência com grande erudição e sinceridade. O rei ouve assombrado. O ex-rabino evoca a infância, detém-se nas reminiscências da mocidade, explica sua aversão aos seguidores do Cristo Jesus e, exuberante de inspiração, traça o quadro do seu encontro com o mestre redivivo às portas de Damasco, à viva luz do sol. Em seguida, passa a enumerar os feitos da obra de gentilidade, as perseguições sofridas em toda parte, por amor ao Evangelho, concluindo com veemência que, sem embargo, suas pregações não contrariam, antes corroboram as profecias da lei antiga, desde Moisés. Dando curso à imaginação ardente e fácil, o orador tem os olhos jubilosos e brilhantes. A assembleia aristocrática está eminentemente impressionada com os fatos narrados, denotando entusiasmo e alegria. Herodes Agripa, muito pálido, tem a impressão de haver encontrado uma das mais profundas vozes da revelação divina. Pórcio Festo não oculta surpresa que lhe assalta subitamente o espírito. Não presumia no prisioneiro tamanho cabedal de fé e persuasão. Ouvindo o apóstolo descrever as cenas mais belas do seu apostolado, com os olhos repletos de alegria e de luz, transmitindo ao auditório atento e comovido ideias imprevistas e singulares, o governador considera que se trata de um louco sublime e diz-lhe em alta voz, na intercorrência de uma pausa mais prolongada: Paulo, és um desvairado. As muitas letras fazem-te delirar. O ex-rabino, longe de se atemorizar, responde nobremente: Enganai-vos. Não sou um louco. Diante da vossa autoridade de romano ilustre, eu não me atreveria a falar desta maneira, pois reconheço que não estáis devidamente preparado para ouvir-me. Os patrícios de Augusto são também de Jesus Cristo, mas ainda não conhecem plenamente o Salvador. A cada qual devemos falar de acordo com a sua capacidade espiritual. Aqui, porém, senhor governador,
Se falo com ousadia, é porque me dirijo a um rei que não ignora o sentido de minhas palavras. Herodes Agripa terá ouvido Moisés desde a infância. É romano pela cultura, mas alimentou-se da revelação de Deus aos seus antepassados. Nenhuma de minhas afirmações lhe pode ser desconhecida. De outro modo, ele trairia sua origem sagrada, pois todos os filhos da nação que aceitou o Deus único devem conhecer a revelação de Moisés e dos profetas. Crede assim, rei Agripa? A pergunta causa enorme espanto. O próprio administrador provincial não teria coragem de se dirigir ao rei com tamanha desenvoltura. O ilustre descendente de Antipas está altamente surpreendido. Extrema palidez cobre-lhe o semblante. Ninguém assim jamais lhe houvera falado em toda a sua vida. Percebendo-lhe a atitude mental, Paulo de Tarso completa a poderosa argumentação, acrescentando: Sei que credes. Confuso com o desembaraço do orador, Agripa sacode a fronte como quem deseja expulsar alguma ideia inoportuna. Esboça um sorriso vago, dando a entender que está senhor de si, e diz em tom de gracejo: Ora essa! Por pouco me persuades a fazer uma profissão de fé cristã. O apóstolo não se dá por vencido e revida. Oxalá que por pouco ou muito vos fizesseis discípulos de Jesus, não somente vós, mas todos quanto nos ouviram hoje. Pórcio Festo compreende que o rei está muito mais impressionado do que se supõe. Desejoso de modificar o ambiente, propõe que as altas autoridades se retirem para a refeição da tarde em palácio. O ex-rabino é reconduzido ao cárcere, deixando nos ouvintes imorredoura impressão. Berenice, sensibilizada, é a primeira a manifestar-se, reclamando clemência para o prisioneiro. Os demais seguem a mesma corrente de benévola simpatia. Herodes Agripa tenta uma fórmula digna para que o apóstolo seja restituído à liberdade. O governador, porém, explica que, conhecendo a fibra moral de Paulo, tomara a sério o seu recurso para César, estando já pergaminhadas as primeiras instruções a respeito. Cioso das leis romanas, põe embargos ao alvitre, embora peça o socorro intelectual do rei para a carta de justificação com que o acusado deve apresentar-se à autoridade competente na capital do império. Desejoso de conservar sua tranquilidade política, o descendente dos Herodes não aventa qualquer nova sugestão, lamentando apenas que o prisioneiro já houvesse recorrido em derradeira instância. Procura, então, cooperar na redação do documento, mostrando-se contrário ao pregador do Evangelho tão só pela circunstância de haver suscitado muitas lutas religiosas na camada popular, em desacordo com a unidade de fé colimada pelo Sinédrio como baluarte defensivo das tradições do judaísmo. Para isso, o próprio rei assina como testemunha, emprestando maior importância às alegações do preposto imperial. Pórcio Festo registra o auxílio extremamente satisfeito. Está resolvido o problema e Paulo de Tarso poderá partir com a primeira leva de sentenciados para Roma. Escusado dizer que recebe a notícia com serenidade. Depois de um entendimento com Lucas, pede que a igreja de Jerusalém seja avisada, bem como a de Sidom,
onde o navio certo haverá de receber a carga e passageiros. Todos os amigos de Cesareia são mobilizados no serviço das comovedoras mensagens que o ex-rabino dirige às amadas igrejas, menos Timóteo, Lucas e Aristarco, que se propõem acompanhá-lo à capital do império. Os dias correm céleres até que chega o momento em que o centurião Júlio, com a sua escolta, vai buscar os prisioneiros para a viagem tormentosa. O centurião tem plenos poderes para determinar todas as providências e logo, evidenciando simpatia pelo apóstolo, ordena seja ele conduzido à embarcação desalgemado em contraste com os demais prisioneiros. O tecelão de Tarso, apoiado ao braço de Lucas, revê placidamente a tela clara e barulhenta das ruas, afagando a esperança de uma vida mais alta, em que os homens possam gozar fraternidade em nome do Senhor Jesus. Seu coração mergulha em doces reflexões e preces ardentes, quando é surpreendido com a compacta multidão que se preme e agita na extensa praça à beira-mar. Filas de velhos, de jovens e crianças aglomeram-se junto dele, a poucos metros da praia. À frente, Tiago, alquebrado e velhinho, vindo de Jerusalém com grande sacrifício, por trazer-lhe o ósculo fraternal. O ardente defensor da gentilidade não consegue dominar a emoção. Bandos de crianças atiram-lhe flores. O filho de Alfeu, reconhecendo a nobreza daquele espírito heróico, toma-lhe a destra e beija-a com efusão. Ali está com todos os cristãos de Jerusalém, em condições de fazer a viagem. Ali estão confrades de Jope, de Lida, de Antipatres, de todos os quadrantes provinciais. As crianças da gentilidade unem-se aos pequeninos judeus que saúdam carinhosamente o apóstolo prisioneiro. Velhos aleijados aproximam-se respeitosos e exclamam: Não deveríeis partir. Mulheres humildes agradecem os benefícios recebidos das suas mãos. Doentes curados comentam a colônia de trabalho que ele sugerira e ajudara a fundar na igreja de Jerusalém e proclamam sua gratidão em altas vozes. Os gentios convertidos ao Evangelho beijam-lhe as mãos, murmurando: Quem nos ensinará doravante a sermos filhos do Altíssimo? Meninos amorosos apegam-se-lhe à túnica sob os olhares de mães consternadas. Todos lhe pedem que fique, que não parta, que volte breve para os serviços abençoados de Jesus. Subitamente, recorda a velha cena da prisão de Pedro, quando ele e Paulo, arvorado em verdugo dos discípulos do Evangelho, visitara a igreja de Jerusalém, chefiando uma expedição punitiva. Aqueles carinhos do povo lhe falam brandamente a alma. Significa que já não é o algoz implacável que, até então, não pudera compreender a misericórdia divina. Traduzem a quitação do seu débito com a alma do povo. De consciência um tanto aliviada, recorda-se de Abigail e começa a chorar.
Sente-se ali como no seio dos filhos do Calvário, que o abraçam reconhecidos. Aqueles mendigos, aqueles aleijados, aquelas criancinhas são a sua família. Neste inesquecível minuto da sua vida, sente-se plenamente identificado no ritmo da harmonia universal. Brisas suaves de mundos diferentes balsamizam-lhe a alma, como se houvera atingido uma região divina depois de vencer grande batalha. Pela primeira vez, alguns pequeninos chamam-lhe pai. Inclina-se com mais ternura para as criancinhas que o rodeiam. Interpreta todos os episódios desta hora inovidável como uma bênção de Jesus, que o liga a todos os seres. À sua frente, o oceano em calma assemelha-se a um caminho infinito e promissor, de misteriosas e inefáveis belezas. Júlio, o centurião da guarda, aproxima-se comovido e fala com brandura. Infelizmente, chegou o momento de partir. E testemunha das manifestações tributadas ao apóstolo, também ele tem os olhos úmidos. Muitos réus se lhe haviam já deparado naquelas circunstâncias e eram todos revoltados, desesperados ou penitentes arrependidos. Aquele, porém, está sereno e quase feliz. Júbilo indizível lhe transborda dos olhos brilhantes. Além disso, sabe que aquele homem, dedicado ao bem de todas as criaturas, não cometera falta alguma. Por isso mesmo, conserva-se ao seu lado, como querendo compartilhar dos transportes afetuosos do povo, como a demonstrar a consideração que lhe merece. O apóstolo dos gentios abraça os amigos pela última vez. Todos choram discretamente, à maneira dos sinceros discípulos de Jesus, que não planteiam sem consolo. As mães ajoelham-se com os filhinhos na areia alva, os velhos apoiando-se a rudes cajados com imenso esforço. Todos os que abraçam o campeão do Evangelho põem-se de joelhos, rogando ao Senhor que abençoe o seu novo roteiro. Concluindo as despedidas, Paulo acentua com serenidade heróica: Choremos de alegria, irmãos. Não há maior glória nesse mundo que adestar o homem a caminho de Cristo Jesus. O Mestre foi ao encontro do Pai através dos martírios da cruz. Abençoemos nossa cruz de cada dia. É preciso trazermos as marcas do Senhor Jesus. Não acredito possa voltar aqui com esse alquebrado corpo de minhas lutas materiais. Espero que o Senhor me conceda o derradeiro testemunho em Roma. Entretanto, estarei convosco pelo coração. Voltarei às nossas igrejas em espírito. Cooperarei no vosso esforço nos dias mais amargos. A morte não nos separará, tal como não separou o Senhor da comunidade dos discípulos. Nunca estaremos distantes uns dos outros, e por isso mesmo prometeu Jesus que estaria ao nosso lado até o fim dos séculos. Júlio ouve a exortação comovidamente. Lucas e Aristarco soluçam baixinho. A seguir, o apóstolo toma o braço do médico amigo e, seguido de perto pelo centurião, caminha resoluto e sereno em demanda do barco.
Centenas de pessoas acompanham as manobras da largada, em santificado recolhimento, regado de lágrimas e preces. Enquanto o navio se afasta lento, Paulo e os companheiros contemplam Cesareia de olhos umedecidos. A multidão silenciosa dos que ficam em pranto acenam e ondeiam na praia, que a distância aos poucos dilui. Jubiloso e reconhecido, Paulo de Tarso descansa o olhar no campo de suas lutas acerbas, meditando nos longos anos de viltas e reparações necessárias. Recorda a infância, os primeiros sonhos da juventude, as inquietações da mocidade, os serviços dignificantes do Cristo, sentindo que deixa a Palestina para sempre. Grandiosos pensamentos o empolgam, quando Lucas se aproxima e, apontando à distância os amigos que continuam genuflexos, exclama brandamente: Poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Registrarei nas minhas anotações como foste amado por quantos receberam das tuas mãos fraternais o benefício de Jesus. Paulo parece ponderar profundamente a advertência e acentua: Não, Lucas, não escrevas sobre virtudes que não tenho. Se me amas, não deves expor meu nome a falsos julgamentos. Deves falar, isso sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho, do favor que o Mestre me dispensou às portas de Damasco, para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e aguardem a sua misericórdia no momento justo. Citarás os combates que temos travado desde o primeiro instante em face das imposições do farisaísmo e das hipocrisias do nosso tempo. Comentarás os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com o repouso falso do mundo, confiantes no favor incompreensível dos deuses, e sim com trabalhos ásperos, com sacrifícios abençoados pelo aperfeiçoamento de si mesmos. Falarás de nossos recontros com os homens poderosos e cultos, de nossos serviços junto dos desfavorecidos da sorte, para que os seguidores do Evangelho no futuro não se arreceiem das situações mais difíceis e escabrosas, conscientes de que os mensageiros do Mestre os assistirão, sempre que se tornem instrumentos legítimos da fraternidade e do amor, ao longo dos caminhos que se desdobram à evolução da humanidade. E depois de longa pausa, em que observa a atenção com que Lucas lhe acompanha, os inspirados raciocínios, prossegue em tom sereno e firme. Cala sempre, porém, as considerações, os favores que tenhamos recolhido na tarefa, porque esse galardão só pertence a Jesus. Foi Ele quem removeu nossas misérias angustiosas, enchendo nosso vácuo. Foi sua mão que nos tomou caridosamente e nos reconduziu ao caminho santo. Não me contaste tuas lutas amargurosas no passado distante? Não te contei como fui perverso e ignorante em outros tempos? Assim como iluminou minhas veredas sombrias às portas de Damasco, levou-te ele à igreja de Antioquia, para que lhe ouvisses as verdades eternais. Por mais que tenhamos estudado, sentimos um abismo entre nós e a sabedoria eterna. Por mais que tenhamos trabalhado, não nos encontramos dignos daquele que nos assiste e guia desde o primeiro instante da nossa vida. Nada possuímos de nós mesmos. O Senhor enche o vácuo de nossa alma e opera o bem que não possuímos. Esses velhinhos trêmulos que nos abraçaram em lágrimas, as crianças que nos beijaram com ternura, fizeram-no ao Cristo. Tiago e os companheiros não vieram de Jerusalém tão só para manifestar-nos sua fraternidade afetuosa.
vieram trazer testemunhos de amor ao Mestre, que nos reuniu na mesma vibração de solidariedade sacrossanta, embora não saibamos traduzir o mecanismo oculto dessas emoções grandiosas e sublimes. No meio de tudo isso, Lucas, fomos apenas míseros servos que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. Ele nos deu a misericórdia para que a justiça se cumprisse. Esses júbilos e essas emoções divinas lhe pertencem. Não tenhamos, portanto, a mínima preocupação de relatar episódios que deixariam uma porta aberta para a vaidade incompreensível. Que nos baste a profunda convicção de havermos liquidado nossos débitos clamorosos. Lucas ouve admirado essas considerações oportunas e justas, sem saber definir a surpresa que lhe causam. Tens razão, diz finalmente. Somos fracos demais para nos atribuirmos qualquer valor. Além disso, acrescenta Paulo, a batalha do Cristo está começada. Toda vitória pertencerá ao seu amor e não ao nosso esforço de servos endividados. Escreve, portanto, tuas anotações do modo mais simples e nada comentes que não seja para a glorificação do Mestre no seu Evangelho imortal. Enquanto Lucas procura Aristarco para transmitir-lhe aquelas sugestões sábias e afetuosas, o ex-rabino continua fitando o casario de Cesareia, que se apaga agora no horizonte. A embarcação navega suavemente, afastando-se da costa. Por longas horas, deixa-se ficar ali, meditando o passado, que lhe surge aos olhos espirituais, qual imenso crepúsculo. Mergulhado nas reminiscências entrecortadas de preces a Jesus, ali permanece em significativo silêncio, até que começam a brilhar no firmamento muito azul os primeiros astros da noite. Fim do capítulo. Ave Jesus, Deus seja conosco.